Salve Maria! Sua pregação já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo e compartilhar essa pregação com seus amigos para abençoar o dia deles. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Loja do Criador, lá você encontra terços maravilhosos para você e também para presentear quem você ama. O link da loja está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Vamos de pé e aclamemos o Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crê encontre vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiro a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço, elas dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Mas se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentando. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Mais uma vez. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus.
A impressão que na hora que eu estava lendo essa leitura deve ter ficado uma confusão na cabeça, né? Não acrediteis, não dá testemunho. E sempre isso vai e volta, mas o que é que Jesus está dizendo? O que será que ele está falando? Eu não estou entendendo nada. Realmente, de primeira mão, assim, quando a gente lê, a gente não dá para entender mesmo não. Por isso que é preciso a gente parar, ler várias vezes. Na verdade, para quem está com a Bíblia, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de São João. Uma das perguntas que o Evangelho de São João faz para nós, e que nós precisamos dar a resposta, é essa: Jesus, realmente ele é o Filho de Deus? Ou melhor, ele é Deus? Bem, se eu perguntar aqui para vocês, Jesus é Deus, vocês vão responder o quê? Sim, né? Está tão claro para nós, não é? Mas tem muita gente que não acredita ainda. Tem muita gente que diz até que Deus não existe. Tem outros que dizem que esse negócio da Bíblia é conversa de padre para enganar o povo. Talvez você já viveu isso, já ouviu isso. E talvez você seja aquele que eu falei no início da missa, o seguinte: olha, eu não acredito em Jesus não, porque lá em casa estou cheio de problemas e ele não resolve. Porque tem gente que só quer acreditar que Jesus é Deus a partir do momento que ele pode ou não dar alguma coisa. Quando ele não dá nada, perde a fé. Quando dá tudo, eu sou um homem de fé, ou eu sou uma mulher de fé. Talvez você seja essa pessoa também. Foi abandonado por alguém na sua casa, te deixaram, e agora você está aí. Vamos ver o que é que vai dar, né? Vou para a missa, vou para o encontro, vamos ver. Mas olha, eu não acredito não. E como eu disse no início, acreditar em Jesus, que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador, é independente de Ele resolver algum problema nosso. Eu já disse aqui várias vezes que Jesus já resolveu o grande problema nosso. O grande problema nosso foi o seguinte: nós pecamos, fomos privados por causa disso da glória de Deus, e tínhamos como recompensa o inferno, que não foi criado para nós, foi criado para os demônios. Para nós foi criado o céu. Então Jesus veio do céu. Ontem foi o dia da anunciação. O anjo vem e fala com a Virgem Maria. Ela acolhe Jesus. Jesus fica na barriga dela. Depois ele nasce, cresce, morre por nós na cruz e nos dá a vida eterna. O que Jesus nos deu foi a vida eterna. Curar, Ele cura na hora que Ele quiser. Também não vamos culpar Jesus se não foi curado, porque também tem muita gente que vai precisar dos nossos cuidados, né? Até para ver como é que está a nossa caridade para com o irmão, né? Às vezes tem uma pessoa ou outra que tem algum problema para a gente ajudar. Aí perde a fé. No tempo de Jesus, eles viram aquele homem que nasceu em Belém, vivia em Nazaré, foi crescendo, de repente ele aparece dizendo que ele é Deus. Aí as autoridades religiosas daquele tempo diziam: não, ele não é Deus. Só que Jesus fez grandes obras, como diz o Salmo hoje. Ele fez grandes obras. E fez, se vocês abrirem depois do capítulo 5, que eu não vou pegar essa parte, mas foi a leitura de terça-feira. Foi de terça-feira, que falava daquele paralítico que estava ali na piscina, não foi? Aí Jesus chegou e curou.
Então, quando Jesus cura aquele homem, começa aquela briga toda das autoridades. Eles brigavam com Jesus porque Jesus tinha feito a cura no sábado. Em vez de eles olharem para a cura, eles olhavam para o sábado. Não pode curar no sábado. Então, se Jesus curasse na segunda-feira, na terça, na quarta, não ia criar problema. Mas Jesus também só queria curar no sábado. Aí gerava problema. Por quê? No sábado, para o judeu, o sábado é o dia do Senhor, é o dia do descanso. Eles eram tão rigorosos, vocês já ouviram falar isso, né? Que eles começaram a criar leis em cima da lei do sábado. Então Deus disse no Antigo Testamento que o sábado é o dia do repouso. Vou abrir um parênteses aqui. Nós somos cristãos. Depois que Jesus ressuscitou, o dia de descanso passou a ser o domingo. Por que o domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo. No Antigo Testamento era no sábado. No Novo Testamento é no do. Então não venham criar mais problema quanto a isso. Nós somos do Novo Testamento. Por que nós somos do Novo Testamento? Porque Jesus já veio e já cumpriu tudo que tinha acontecido no Antigo Testamento. E agora nós somos do Novo. E os cristãos, os primeiros cristãos, se reuniam no domingo para celebrar a ressurreição do Senhor. Por isso que para nós o domingo é o dia do Senhor. Entenderam? Compreenderam isso? Fecho o parêntese, retomo agora o que eu estava continuando a falar. Então no sábado para eles era o dia do repouso. Então eles criaram uma lei. Muitas leis em cima daquilo que Deus havia dito, que o sábado é o dia do repouso. Por exemplo, não andar mais que 1 quilômetro no sábado. Se você andar 1 quilômetro e 1 centímetro, pecou, infligiu a lei. Olha como é que eles eram rigorosos. Até hoje, os chamados judeus ortodoxos, lá em Israel, lá em Jerusalém, vocês vão ver aqueles judeus que andam com aquele chapéu preto, todo de preto, com a barba. Eles são os judeus da lei, eles são rigorosos. Hoje já existem aqueles judeus que já são mais maneiros, né? Já não são tão rigorosos, mas existem esses que são rigorosos. Então sabe o que acontece? No dia de sábado é o dia do descanso. Então geralmente eles vão para os hotéis, vão para alguns lugares, se reúnem todos com a família para descansar, porque é o sábado, é o dia do Senhor. Então eles têm um elevador lá, que o elevador já vai parando assim, de andar em andar, para eles não terem que apertar o botão, porque apertar o botão inflige a lei do sábado. Imagina, apertar um botão, está vendo como eles são rigorosos? Desculpa eu estar falando tanta coisa assim, é só para introduzir, para vocês entenderem a leitura de hoje. Então eram assim. Então no sábado, eles não podiam, eles diziam que não podia se fazer nada, é só para adorar a Deus. Veja, Jesus entra no templo, está um paralítico lá, há 38 anos, paralítico. Jesus vai e cura esse homem. Em vez das autoridades religiosas se alegrarem por a cura de um homem, imagine 38 anos. Quem tem 38 anos aqui? As mulheres não precisam ter vergonha não. Eu tenho 43, eu tenho vergonha, tá? 38 anos. Jesus cura o homem. As autoridades, repito, em vez de se alegrar, nossa, aquele homem que há 38 anos está aqui tentando ser curado e agora ele está andando. Não, ele diz assim, infligiu a lei. Esse homem é um pecador. E por causa disso, eles queriam matar Jesus. Só porque Jesus fez uma cura no dia de sábado.
não olham o bem que foi feito, eles olham somente o rigor da lei. A lei diz que não pode se fazer nada no sábado. Não se dizia que não podia fazer nada no sábado, só dizia que no sábado era o dia de adorar a Deus. Eles criaram isso. Então é isso que Jesus está debatendo agora com eles, que é a leitura de hoje. Vem todo esse debate. Quem tem a Bíblia, veja que Jesus ele vai provando, ele vai dizendo para os homens que ele é Deus. Por exemplo, capítulo 5, versículo 18. Jesus diz o seguinte: por essa razão, os judeus, com maior dor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente ele violava o repouso do sábado, está vendo? Mas afirmava ainda que Deus era seu pai, e se fazia igual a Deus, olha só. Então ele dizia, aquele homem ali, eu repito, para nós é fácil nós dizermos que Jesus é Deus, mas para eles não. Ainda está se igualando, dizendo ser igual a Deus, porque se alguém se igualasse a Deus, era apedrejado, era para ser morto. Vejam lá também, quem está com a Bíblia, o versículo 24, do capítulo 5. Jesus dizia que ele tinha a capacidade de dar a vida eterna. Quem é aqui que tem a capacidade de dar a vida eterna? Alguém tem? Quem é que consegue fazer com que um morto ele volte à vida novamente? Ninguém. E ainda que um homem fizesse, ele só poderia fazer isso em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus, porque nós não temos poder de dar a vida a ninguém. E nesse versículo Jesus diz assim: eu tenho o poder de dar a vida. Então, se ele tem o poder de dar a vida, ele é quem? Ele é quem? É Deus. Só Deus pode dar a vida. Mais uma encrenca que Jesus estava se metendo. Mais um motivo para esse homem morrer. Mais um motivo para eles quererem acabar com Jesus. No versículo 26 também do capítulo 5, Jesus vai dizer que ele é a fonte da vida. Ele não somente dá a vida, mas ele é a fonte da vida. E no versículo 27, ele vai dizer que só ele pode julgar. Só ele dá perdão. Porque tantas vezes ele falou isso. Pronto. Esse homem, na cabeça das autoridades religiosas daquele tempo, tinha que ser morto, porque ele estava dizendo uma coisa que ele não era. Ele estava dizendo que ele é Deus. Mas você acredita que ele é Deus? Sim ou não? Graças a Deus, né? Até os que estão dormindo, por favor, digam. Porque só ele é Deus, mais ninguém. Mas vejam, para o judeu, para eles descobrirem que uma pessoa era Deus, era preciso que fosse provado na Sagrada Escritura, porque eles não tinham o Novo Testamento, né? Eles tinham o Pentateuco, era o Antigo Testamento. No Antigo Testamento se falava quem era o Messias que iria salvá-los. Por isso que hoje, nesse emaranhado de tantas coisas que foram faladas, vejam aí o versículo 39. Veja, o versículo 39, o que é que Jesus diz para eles, ó: vós prescrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Olha, quem dá testemunho de Jesus é a Sagrada Escritura. O Antigo Testamento falava da vinda do Messias. Então é a Sagrada Escritura. Olha, o judeu, ele não é como muitos de nós não, que não conhece a Sagrada Escritura.
Às vezes nós dizemos que nós somos cristãos, mas a gente não conhece a Sagrada Escritura, não. Olha, para conhecer a Sagrada Escritura não precisa ser teólogo. Não precisa fazer curso de teologia, não. É só ler. Nós não lemos, se lê de tudo, não é? Mas a Bíblia, a gente deixa lá no guarda-roupa, no criado mudo, deixa lá guardado. Aí quando vai para um encontro, aí nós pegamos a Bíblia, aí participamos da missa com a Bíblia na mão, vai para um grupo de oração na missa, para ouvir o pregador, para ficar acompanhando. Depois a gente vai para casa, coloca a Bíblia de novo lá e diz assim para a Bíblia: na semana que vem eu te pego de novo. É assim. Nós não lemos a Sagrada Escritura. Por que nós não lemos? Porque a gente não tem tempo. Aí outros vão dizer assim: bem, é porque eu não entendo. Olha, para entender tem que ler. Comece a ler que você vai entender. Claro, se você nunca lê, você não vai entender. Se um aluno numa faculdade, ele pega um livro que ele não entende, e ele debulha o livro, lê, risca daqui, risca de lá, e no final acaba entendendo, a Bíblia também é para fazer assim. Agora, se você não pegar a Bíblia para ler, você nunca vai entender. Agora, para quem não lê, não sabe ler, vai ouvir. Ouça. Mas o judeu, ele compreendia a Sagrada Escritura. Viu? Ele não compreendia, ele compreende. Eles são os homens da lei. E eles só fazem o que a Bíblia diz. Eles são governados por Deus. Assim é o judeu. Aí Jesus está dizendo: vocês se julgam ganhar a vida eterna só porque vocês leem a Sagrada Escritura? Ele está dizendo: então tá bom. É ela que dá testemunho de mim. Mas vamos continuar o versículo, porque é o 39 e o 40, né? Veja a continuação. O 40. E vós não quereis vir a mim, para que não tenhais a vida. Olha só o que Jesus está dizendo. Agora que vocês não acreditam no que a Sagrada Escritura diz sobre mim, vocês não querem vir a mim. Como tem muita gente que não quer vir para Jesus, não quer dar a vida para Jesus, não quer entregar tudo que tem a Jesus, foge de Jesus. Graças a Deus vocês não, vocês aqui nós estamos lutando, nós cremos nele. E não vai ser qualquer coisa que vai nos tirar dele, não. Mas tem muita gente que não vai a Jesus. Mas olha só, eu vou trazer 2 versículos da Bíblia, porque eles diziam que para eles acreditarem que Jesus era o Messias, eles tinham que ir na Sagrada Escritura para ler o que os profetas falavam, para ver se Jesus era mesmo. Peguem primeiramente, vou voltar. Me desculpa estar explicando bem assim, porque senão a gente não vai entender. Ele está dizendo, Jesus está dizendo para eles, que eles não acreditam em Jesus, porque eles estão dizendo que a Sagrada Escritura não prova que Jesus seja o Messias, seja Deus. Só a Bíblia pode provar que Jesus é Deus. E eles não acreditam. Aí Jesus disse assim: vocês não acreditam? Tá bom, eu vou mostrar agora para vocês. Abram no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 5. É uma profecia. O profeta Miqueias, há muitos anos atrás, ele profetizou algo interessante. Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Deixa eu encontrar aqui também. Esse livro de Miqueias, ele é um pouco atrapalhado aqui para encontrar, viu? A quem tem a Bíblia da Ave Maria, página 1252. Olha só, como é que a Sagrada Escritura prova que Jesus é Deus? Lá diz assim, olha: mas tu, Belém, Éfrata. Olha, Belém, cidade do pão, né? Belém, tão pequena entre os clãs de Judá. É uma cidade bem pequenininha. É de ti que sairá para mim
Leiam comigo aí. Aquele que é chamado a governar Israel. Vou ler de novo, olha. Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Entenderam? Vamos agora para o Novo Testamento. Uma passagem que é semelhante a essa. Lucas, capítulo 2, versículo 4. Agora está na hora de provar, na Sagrada Escritura, que aquele homem que eles não queriam acreditar que fosse Deus, ele era Deus. Digo, na cabeça do judeu, só a Sagrada Escritura poderia provar que Jesus é Deus. Olha só, Lucas capítulo 2. César Augusto, ele convoca agora um recenseamento para todo o povo. Maria e José, eles vão para um lugar. Vejam lá, versículo 4. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia. A cidade de quem? Por que fala a cidade de Davi? Porque Davi nasceu aonde? Qual foi a cidade, o nome da cidade que Davi nasceu? Belém. Davi nasceu em Belém. A cidade de Davi é Belém. Então, a Judéia é a cidade de Davi, chamada o quê? Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa, Maria, que estava grávida. Veja o versículo seguinte. Estando eles ali, aonde? Isso, aonde? Ótimo, em Belém. Completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho, primogênito, e envolvendo em faixa, reclinou no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que é que Miqueias diz? Belém, a menor das cidades, sairá quem? Aquele que vai governar Israel, né? Ou seja, que vai governar o mundo. Vai José, junto com Maria, que está grávida. Ontem nós vimos isso, o anjo que anuncia para ela que ela vai ser a mãe de quem? Do Salvador. Vai para Belém, e lá em Belém, quem é que nasce? Está provado na Sagrada Escritura que ele é Deus. Estão entendendo? Por que agora Jesus está dizendo, vocês procuram na Sagrada Escritura e vocês não conseguem me encontrar? Vocês não querem acreditar, por que vocês não vêm a mim? Aí eles poderiam dizer assim para Jesus, prove-me que você é o Messias esperado. Jesus disse, eu nasci em Belém. Vocês se lembram que Miqueias 5 fala que eu vou nascer em Belém? Outra passagem agora, Isaías, capítulo 7. Outra vez, para provar que a Sagrada Escritura prova que Jesus é o Filho de Deus e que os judeus naquele tempo não queriam acreditar. Isaías, agora deixa eu ver aqui, capítulo 7, o versículo é o versículo 14, Isaías 7, 14, aqui, lá diz assim, olha, por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz isso, e o chamará como Deus conosco, o Emanuel. Olha, uma virgem, ela conceberá e ela vai dar à luz um filho, e esse filho será chamado Emanuel.
o Deus conosco, que é Jesus, ele será chamado assim. Vamos para o Novo Testamento agora de novo. Lucas. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 1, versículo 26. Olha só. O que é que Isaías disse? Que era quem? Uma virgem, não é? Olha, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Leiam comigo agora. A uma desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era quem? Então, entrando, o anjo disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhes, leiam comigo: não temas, pois encontrar-te graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de quem? Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não... Está provado mais uma vez que Jesus é Deus. Eles estavam dizendo o quê? Nós somos de Moisés. Moisés falou na lei. Nós cremos em Moisés. Aí Jesus está dizendo, olha, vocês creem em Moisés, e Moisés falou de mim, vocês não acreditam em mim. E as escrituras falam de mim. Jesus é Deus. Vocês estão entendendo? Agora a pergunta é assim, mas por que o padre falou tanto disso? Tanta coisa. Porque há uma briga entre as autoridades daquele tempo, querendo provarem que Jesus não é Deus. E a Sagrada Escritura é que prova. E hoje eu peguei apenas 2 versículos para mostrar para vocês. Tem mais. O tempo não dá para mostrar os outros. Mas tem mais. Se você pegar todo o Antigo Testamento, você vai ver que todo o Antigo Testamento vai estar sempre falando e apontando para Jesus. Agora eu vou perguntar para você. Você está em dúvida ainda que Jesus é o Filho de Deus? Só porque na faculdade onde você foi estudar, o seu professor ficou falando um monte de coisa na tua cabeça? Porque tinha muitos jovens que vinham para a igreja, entraram na faculdade, agora não estão indo mais. Porque lá foi tanta coisa. Está os dois aqui falando, balançando a cabeça para dizer que é verdade. Tem muito professor por aí, falando para os jovens, e para quem estuda, e colocando na cabeça de muita gente, que Jesus não é Deus. E nós, me desculpe, por dizermos que somos cristãos, e não termos uma base religiosa, nós acabamos nos levando por qualquer um que fala, qualquer um que diz qualquer coisa. É só chegar na tua casa e bater na tua porta, pronto. Em 2 dias de estudo, eles te levam. E provam que Jesus não é Deus, eles vão provar. Vamos dizer que era um grande profeta, que foi um homem muito bom, mas Deus não. Ele é Deus. Jesus é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou. Quando ele estava morto, um daqueles soldados que enfiou a espada nele, fez o quê? Se ajoelhou e disse, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando Jesus estava morto na cruz. E muitos o viram após a ressurreição. Agora eu faço a pergunta que eu fiz no início também. Só porque você está passando por dificuldade agora, e as coisas não estão sendo resolvidas, você está querendo abandonar Jesus Cristo agora também? É?
Só porque as coisas estão difíceis na tua casa, você está em crise de fé? Porque eu quero ver tu dizerdes que Jesus é Deus e crer que Jesus é o teu Senhor, não tendo nada na tua casa, nem um grão de arroz. Porque aqueles que não creem em Jesus Cristo, eles vão querer nos pegar aí. Se você diz que Jesus é Deus, Ele é o Senhor e Ele pode dar tudo, por que você não tem um grão de arroz na tua casa? E eu, que não acredito, tenho. Estão vendo? Eu não acredito, eu tenho. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Crer em Jesus não significa ter arroz em abundância em casa, não. Crer em Jesus é crer que Ele é Deus e ponto final, independente de dar ou não, porque o que Ele já deu foi a vida eterna para nós. Agora, aquele que não crê, que está com muito arroz dentro de casa e tem tudo dentro de casa, o problema vai ser depois da morte. Aí vamos ver quem é Deus. Porque o nosso segmento de Jesus não está em ter coisas, e tem muita gente se enganando por aí, viu? Tem gente que está colocando uma fé em Jesus Cristo para ser curado, e como não foi curado, está perdendo a fé em Jesus Cristo. Eu tenho fé porque Jesus vai me curar. Aí Jesus não cura, abandona Jesus Cristo. A nossa crença em Jesus não está em receber coisas. E tem muita gente, abandonando a igreja, indo embora só porque não ganhou o que queria ganhar. Porque Deus também prova os seus servos. Deus pode dar. Deus não só pode dar, como Ele já deu. Ele dá não só 1 quilo de arroz para você, Ele dá toda a plantação para você, se você quiser. Se Ele quiser, melhor dizendo. Mas às vezes nós somos provados, não tendo nada e passando por dificuldade, para ver se nós continuamos dizendo que Ele é Deus e Senhor. Na enfermidade, tem pessoas que estão abandonando Jesus, porque não foi curado. Não vou mais para a igreja não, Ele não me cura. Então a condição para você seguir Jesus é Ele te curar? Não. A condição para você seguir Jesus não é te curar. A condição de você seguir Jesus é apenas uma. O Pai tanto amou o mundo, que deu o Filho amado para você, para morrer na cruz. Essa é a condição. Ele morreu na cruz por você. Essa é a condição. Eu sei que você não estava lá no dia que Ele morreu, mas que Ele, quando Ele morreu na cruz, Ele pensou em você. Ele pensou. Não ficou ninguém fora do olhar dele. Desde Adão até o último que virá, Ele pensou em todos e Ele salvou a todos. A condição para se crer em Jesus não é ter coisa não, gente. Eu dou tanto valor quando eu encontro pessoas aí que, você já viu, pessoas tão paupérrimas, que você vê assim que não tem nada, que dá até dó. Está sempre sorrindo, com o tecido na mão, vai para a missa e volta. E a gente encontra pessoas com os cofres de todos os bancos cheios de dinheiro, num vazio, querendo tomar remédio para morrer. Qual é a diferença? É que aquele que não tem nada tem Deus. Porque Deus, quem tem Deus tem tudo. E aquele que acha que tem tudo, acaba tendo nada, fica um vazio dentro dele. Porque a única coisa que pode preencher o nosso coração é nosso Senhor Jesus Cristo e mais ninguém, só Ele. Só Jesus Cristo.
Eu poderia ter abandonado Jesus no dia que meu pai morreu. Como eu já falei aqui muitas vezes, como a Eliana Ribeiro muitas vezes já falou também, deveria ter abandonado Jesus. Vindo de casa, né? O pai morre. Poderia ter abandonado Jesus Cristo. E eu vendo meu pai em cima da cama, lá no hospital, rezando por ele, nada de ele levantar, com os olhos vidrados, em coma. Só foi para casa para passar a sexta-feira santa, foi para casa numa quinta-feira santa, passou a sexta-feira santa em casa, o sábado santo, domingo, segunda-feira voltou para o hospital, para não voltar mais para casa, mas só para a eternidade. Ele foi para o hospital para voltar para o céu, para ir para o céu, para ir para os braços do Pai. Mas eu não poderia ter agora abandonado a igreja, porque que falta de consideração, né, Jesus Cristo? O Senhor parece que não tem. O Senhor levou o meu pai. Eu estou te servindo e o Senhor levou o meu pai? O Senhor não deveria ter feito isso? Você não se lembra que lá no hospital eu fiquei rezando, dizendo para o Senhor curar o meu pai, para levantar o meu pai? E olha aí o que é que você vê. E o Senhor ainda fez uma brincadeira comigo, não foi? O Senhor mandou ele para casa para passar somente a Semana Santa em casa e voltar na Páscoa para morrer. Isso é uma falta de consideração. Eu poderia estar dizendo assim, eu vou abandonar, não quero saber mais do Senhor não. Poderia estar caminhando aí e aquelas pessoas dizendo assim, está vendo? E aí? Você diz que crê em Jesus e é até um sacerdote. Você rezou pelo seu pai. E seu pai morreu. Olha lá, na minha casa, todo mundo com saúde e eu não creio nele. Poderia dizer isso. Eu dizia, problema teu. E o problema é meu também. Eu não vou deixar de acreditar que Jesus é o meu Deus, porque ele levou meu pai. Olha, e saiba de uma coisa. Ele só levou porque tinha chegado a hora. E eu vou dizer uma coisa, é que você não crê na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Agora meu pai está muito mais feliz do que eu. E muito mais feliz do que você, seu bobo e trouxa. Muito mais. É que você não crê na vida eterna. Eu vou dizer para ele, agora é que ele está feliz. Não tem mais câncer, não tem problema nenhum mais. Está em paz. Não vou deixar de crer em Jesus por causa disso não. Eu pergunto para você, e você? Não estou dizendo que eu sou o super-homem. E muito menos não estou dizendo que Deus me livre, que poderia acontecer também de eu perder minha fé. Mas eu não posso perder minha fé por coisas. Porque Jesus não fez isso e porque Jesus não fez aquilo. Ele já fez tudo. Ele já me deu tudo. E uma coisa eu sei, que se eu continuar no caminho dele, sendo fiel, um dia eu o verei na glória. E é isso que eu peço para cada um de nós aqui também. E aí, só felicidade para sempre. Porque o Jesus mesmo falou, né? Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, aqueles que se consideram os primeiros aqui na terra, vão ser os últimos. E os pobres de Javé, os sofredores, vão ser os primeiros. Vamos ser os primeiros. Se os judeus naquele tempo não acreditaram que Jesus é Deus, diga comigo, eu creio. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Que a minha vida, Senhor, está centrada em Ti. Tudo na minha vida está centrado em Ti. Não permitais, Senhor, que eu baseie a minha fé em ter coisas ou em não ter coisas. Não, Senhor, eu creio e isso basta. Eu diga agora, eu creio e isso basta. Depois de você ter ouvido essa pregação,
na primeira dificuldade que aparecer, não abandone Jesus Cristo, viu? Continue com Ele, porque você verá a vitória um dia. Continue, vá caminhando. E eu quero convidar você que está em casa, que foi passando aí estava aí na sua casa, foi passando diante da televisão, senão você estava passando o canal, não mude agora não. Depois de você ter ouvido tudo isso, eu também quero dizer para você, não está na hora de você voltar? Você se lembra o tempo? Traz essa câmera aqui, que é melhor. Vira aqui. Porque eu quero falar assim mais claro, mais perto. Você se lembra o tempo que você participava da igreja? Você abandonou só por causa das dificuldades que surgiram? Agora olhe, você é feliz? Está na hora de voltar. Jesus está te chamando, volta. Volte para ser feliz de verdade. Não baseie a tua vida em coisas. Pode ficar tranquilo. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, ele disse, buscai primeiro a mim, a Ele. Tudo vai ser dado por acréscimo. Tenha paciência, os acréscimos virão. Você só não pode abandonar Jesus Cristo. E aqui eu falo para vocês também. Os acréscimos virão. O que você não pode é abandonar Jesus Cristo. Porque quem abandona Jesus, como nós dizemos aqui no Brasil, está frito. Eu vou acrescentar mais. Quem abandona Jesus está tostado. Você não pode nem ser frito e nem tostado. Continue com Ele. Aí Paulo vai dizer, nos momentos de maiores dificuldades que ele estava passando, ele disse, eu sei em quem eu pus a minha confiança. E a confiança que ele colocou foi em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos abrir os nossos braços. Agradeça. Agradeça a Jesus. Obrigada, meu Deus. Agradeça por Ele ser o teu Deus. Obrigada, Não há outro Deus. Obrigada, Só Jesus é o nosso Deus. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Por essa prova de amor. E saiba de uma coisa, Ele não é indiferente à tua dor. Ele não é indiferente à tua dor. Por maior que seja o seu sofrimento, Ele não é indiferente à tua dor. Não pense que seja. Mesmo que a dificuldade seja grande. Mas Ele, Eliana, não é indiferente à tua dor. E nem indiferente à tua dor, porque Ele te vê. Porque Ele é Deus. E ainda que a humanidade inteira diga que Ele te abandonou e que Ele não olha para você, Ele disse em Isaías 49, ainda que uma mãe esquecesse o filho nos braços, eu jamais esquecerei de você. Jamais. Porque eu sou Deus e Senhor. Deus te vê. Eu estava rindo porque eu pedi para o tecladista tocar Ninguém Te Ama Como Eu, mas quando eu vim para cá, eu falei assim, olha, mas você toca Ninguém Te Ama Como Eu, mas a música é Deus Te Vê. Deus te vê. Então vamos lá. E o Senhor vai te consolar com essa canção. Enquanto o padre pregava, eu penso que a população daqueles que continuam esperando no Senhor é maior do que aqueles que já receberam. É verdade. Diante da espera. Então que nessa canção, que nessa música o Senhor te console. Feche os seus olhos, deixa eu cantar e ministrar para você nessa certeza de que Deus te vê não para condenar naquilo que você faz, mas porque espera o momento certo. Ele mais do que nós espera a nossa abertura de coração para continuarmos lutando, caminhando, sempre confiando, acreditando que uma hora Ele vai agir. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende,
quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Agora canta pra você tomando posse. Deus me vê, não é indiferente a minha dor. Não é indiferente a minha dor. Deus me entende, quer me envolver de amor. Quer me envolver de amor. É assim mesmo que o Senhor faz. Deus me vê, não é indiferente a minha dor. Não é indiferente a minha dor. Deus me entende, quer me envolver de amor. Quer me envolver de amor. Ele quer me fazer feliz. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos. Tem muitos planos e sonhos pra mim, pra mim. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Levanta seus braços, Ele quer me fazer feliz. Ele quer me fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra mim. Dá-nos a docilidade, então, Senhor. Basta confiar, saber esperar e Ele agir. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Para que o próprio Espírito, que é o amor de Deus sobre nós, nos envolva nessa hora. Especialmente você que está na luta, ouvindo a partilha do Padre José Augusto, do seu testemunho, de ver o seu pai partir e ainda continuar firme. Você que se sensibilizou, se você que se sentiu tocado, porque você traz histórias, dificuldades impossíveis. Você que há muito tempo tem rezado, tem lutado, tem esperado em Deus e parece que não tem respostas. Você que tem o desejo de abandonar tudo porque sente que Deus te abandonou. Não, meu irmão, deixe-se envolver agora pela força do alto, pelo Espírito de Deus, por este amor que você acabou de cantar. É o Senhor te envolvendo, te consolando. É o Senhor que se aproxima de você para te amar, para te pegar no colo. Solta a sua voz, cante, cante. Iria lavar, se abraça, vai cantando suavemente no Espírito ainda. Shiri
Ele é amor.